Fala, meu povo porta-voz está na área, tudo bem com vocês? Então vamos lá, o seguinte, a entrevista de hoje é com o Murilo Araújo, criador do canal Muro Pequeno, aqui no YouTube. Pois é, o Murilo, a gente falou bastante sobre a questão de racismo e principalmente do racismo estrutural, um tema muito importante que vale muito a pena. Dois recados importantes. Primeiro, não deixa de se inscrever aqui no canal, dar seu like, comentar, ativar o sininho e tudo isso. Segundo, a entrevista com o Murilo rendeu tanto que tem muitos trechos exclusivos da entrevista lá no Instagram, @portavozes. Não deu para colocar tudo aqui, então tem muitas partezinhas da conversa que estão lá, então corre lá para conferir depois que você assistir, dar like, se inscrever, ativar o sininho e tudo isso. Beleza? Então é isso aí, confere a entrevista e semana que vem eu tô de volta. Um beijo! Murilo, bem-vindo ao canal. Olá! O Murilo tem um canal Obrigado, também. querido. Super obrigado pelo convite, pelo Imagina, espaço. eu que agradeço. Para a gente começar, ultimamente, nessas últimas semanas, os protestos contra o racismo tomaram uma proporção gigantesca, o que é muito bom. E eu acho que eu não lembro de ter um período que tenha aflorado tanto isso, assim, de uma forma tão gritante. Eu acho que chegou no momento que ou as pessoas entendem ou não tem mais como não entender, né? Eu acho que a gente está bem nessa fase. E a forma com a qual se fala racismo, que eu particularmente, Felipe, percebo, mudou muito também. Então, é uma coisa muito mais aprofundada, né? Mudou bastante dos últimos anos para cá. E até muitos termos surgiram nas discussões. Então, a gente tem o racismo recreativo, o racismo estrutural, muitas coisas que não se falavam antes, que se falam hoje. E aí a primeira coisa que eu queria pedir para você era para definir o que é racismo estrutural, que é um termo que a gente se ouve muito e muitas vezes a gente nem sabe de fato o que significa. Bom, então, eu acho que é sempre importante dizer assim que muitas dessas discussões que a gente está fazendo, né, às vezes surge essa impressão mesmo de que essas discussões são discussões novas que estão acontecendo agora, mas eu acho que isso se deve muito mais à maneira como a internet deu conta de pulverizar um pouco mais essas questões. E nesse contexto em específico, acho que a gente tem um pouco também do problema, né, de importar discussões, assim. Então, diante do avanço da quantidade de protestos que aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas começaram a achar que essa discussão acontece aqui também. Mas essa é uma discussão que acontece há bastante tempo, né? Muitos desses conceitos são conceitos que são pensados e que são amadurecidos por autores, por intelectuais negros, estão sendo discutidos pelo movimento negro já há bastante tempo. O movimento negro organizado no Brasil existe há muitos anos, e a gente tem o desafio de visibilizar mesmo essas questões, né? De dar conta de colocar essas discussões na pauta. E em relação à questão do racismo estrutural, eu acho que o jeito mais básico da gente entender isso é que racismo estrutural é racismo. É basicamente isso, assim, né? Eu acho que a ideia do conceito de racismo estrutural vem mais para a gente trazer uma camada mais de compreensão para a maneira como a gente compreende o racismo, assim, é mais uma forma de explicitar uma questão que na maneira como o racismo foi compreendido, passou a ser compreendido, ficou meio implícita, né? Eu acho que a gente tem um acúmulo que é um pouco parte da cultura da própria lei antirracismo, né? Porque a gente tem duas legislações que criminalizam o racismo no Brasil, que são a legislação que fala sobre injúria racial e a legislação que fala sobre discriminação racial. A de injúria racial tem a ver com xingamento, né? E a de discriminação tem a ver com tratamento de uma empresa, no supermercado, numa contratação, pelo fato de você ser uma pessoa negra. E eu acho que, apesar, né, dessas leis terem sido uma conquista do movimento negro na hora em que elas foram, na época em que elas foram publicadas e votadas, são leis que a gente hoje reconhece que elas têm algumas limitações, inclusive no impacto da construção, da superação do racismo no Brasil, e elas meio que culturalmente delimitaram a compreensão do racismo a essas duas coisas. Então,
Então, as pessoas entendem que elas só são racistas se elas xingaram uma pessoa negra de macaco ou se elas deixarem de contratar uma pessoa negra explicitamente por essa pessoa ser uma pessoa negra. Uhum. Então, a gente começou a compreender o racismo, assim como a gente compreende a LGBTfobia, né? Como se só fosse uma manifestação explícita de racismo, só fosse racismo quando está nessa manifestação interpessoal, agressiva, de uma pessoa que tem ódio por negros, né? Tipo, de uma pessoa que tem uma falha de caráter, assim. Sendo que a gente precisa entender que o racismo, ele é um sistema, né? Ele é uma dinâmica profundamente complexa que está entranhada em todas as camadas da sociedade, que faz com que pessoas negras estejam em desvantagem em absolutamente todas as dimensões das suas vidas. Seja no acesso à vivência do afeto, seja no acesso ao trabalho, seja no acesso à dignidade, na maneira como é tratado pela polícia, na maneira como acessa direitos, na maneira como acessa políticas públicas, na maneira como acessa o direito à saúde, na maneira como acessa o reconhecimento social, na maneira como são reconhecidos dentro da sua intelectualidade, no acesso à universidade. Todos esses mecanismos que a gente tem na sociedade, eles são mecanismos racistas, né? Uma vez eu vi um tweet seu falando justamente sobre essa questão, da questão do racismo estrutural, mas de uma forma meio geral, que você falava assim, por mais que eu tenha pisado no seu pé sem querer e te peça desculpas, não significa que não doeu. Uhum. Hoje se fala muito da questão, tipo, pô, mas às vezes a pessoa não percebe que ela foi. Qual que é a melhor forma de se combater esse tipo de situação? Então, a gente tem um pouco essa visão, que eu acho que também é consequência dessa visão interpessoal da parada, assim, é que, as pessoas tendem a achar que as atitudes racistas ou que os atos racistas, elas têm a ver com a nossa intenção, né? É que Sim. eu sou uma pessoa racista porque eu odeio negros e porque eu tive a intenção de te ferir, então eu fui lá e te machuquei. Ou eu sou uma pessoa LGBTfóbica porque eu odeio pessoas LGBT e aí eu vou lá e vou espancar uma travesti, sabe? E as manifestações de racismo, de LGBTfobia, de machismo, de capacitismo, de gordofobia, elas não estão só nessa dimensão. Quando eu fiz esse tweet, quando eu estava provocando essa discussão, foi muito porque a gente estava tendo uma discussão em que algumas pessoas estavam, inclusive, utilizando esse conceito de racismo estrutural para poder dar uma amenizada, assim, né? Tipo, não, mas é porque tem pessoas que são racistas, porque elas são racistas, e tem as pessoas que só reproduzem o racismo estrutural, porque o racismo é estrutural, então a gente foi formado numa sociedade racista, e aí então a gente aprendeu, então a gente só E fala sem reproduz isso, mas saber, não é fala sem sem intenção. perceber. E aí as pessoas utilizam racismo estrutural como se racismo estrutural fosse racismo sem querer, entendeu? Então fosse menos grave, assim. E, tipo, não é, sabe? Racismo estrutural é tudo isso que eu falei, é uma parada muito mais aprofundada, e isso, obviamente, faz com que a gente reproduza esse tipo de situação na vida, às vezes sem querer mesmo, assim. Então, quando alguém... O que me incomoda, Felipe, nessa discussão é que quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, quando a gente fala assim, não, mas essa foi uma fala racista. Algumas pessoas, eu passo muita raiva com isso, porque as pessoas dizem assim, gente, se eu for racista, você me avisa, tá? Mas aí a gente vai lá, avisa, Chuchu, você foi racista. A pessoa, nossa, mas eu não foi por querer, sabe? Porque assim, eu tô tão preocupado com isso, eu não sou uma pessoa racista. E aí você fica assim, Anjo, me ajuda a te ajudar a me ajudar, sabe? Eu acho que isso tá... Porque a gente... desculpa. Mas é que eu acho que isso está muito ligado à questão do lugar de fala, não é? Isso é uma coisa que eu vim aprendido muito nesses últimos tempos, que também tomou uma proporção maior, que é o lugar de fala. Então, eu até vi uma coisa esses dias, bem na época do BBB, que foi muito levantada essa discussão toda, que assim, se uma pessoa negra chegar para você e falar isso é racista, ok, desculpa, acabou. Não tem mais, mas é que é isso. Então, acho que é basicamente isso que você está falando, não é? É um pouco por aí, assim, eu não acho que a coisa é
880, né? Tipo, obviamente que esse debate sempre pode ter nuances, claro, mas na maioria das vezes é um pouco por aí mesmo, principalmente pensando que, assim, é disso que se trata, é do efeito que se trata, né? Tem um vídeo lá no canal que eu fiz já tem um tempo que ele chama O Medo de Ser Chamado de Opressor. Em que eu falo justamente disso, assim, que as pessoas elas têm o seu afeto muito ferido, porque a gente chega e aponta assim, Anjo, olha, isso aí que você falou foi problemático e você foi racista, você foi LGBTfóbico, você foi machista, e às vezes as pessoas isso, né? As pessoas centralizam muito em si mesmas, assim. Eu digo que o debate sobre racismo, todo mundo adora debater racismo, todo mundo acha o debate sobre racismo importantíssimo, até o momento que esse debate sobre racismo chega no afeto de uma pessoa branca e incomoda uma pessoa branca. Né? Ninguém quer se questionar ou quer que isso lhe provoque um incômodo, que questione a sua posição, o seu privilégio e a sua situação social ou as suas intenções, os seus bons desejos. Todo mundo quer proteger as vidas negras até o momento em que a gente chega para discutir o quanto pessoas brancas precisam ser responsabilizadas a esse respeito. Assim. Então, disso que se trata, sabe? Quando a gente chega e fala assim, não, meu anjo, mas você foi racista, a pessoa está muito mais preocupada em proteger o próprio ego e se desculpar dizendo que ela não foi racista, porque ela não é essa pessoa, porque ela não teve essa intenção, do que em parar para dizer assim, poxa vida, desculpa, eu não me dei conta do que eu estava falando, peço desculpas por ter ofendido você e vou me comprometer desta maneira para poder repensar esse tipo de atitude, ficar mais ligado nisso e não voltar a reproduzir esse tipo de coisa, sabe? Entra um pouco na questão de entender também o que é privilégio. As pessoas acham que privilégio é tipo, não, meu pai não pagou minha faculdade, eu trabalhei para pagar a faculdade. Não, mas só o fato de você ser branco, da branquitude, já é um privilégio. Então, é um pouco desse conceito, eu acho que é isso que quer dizer, né, também. Tem um pouco disso, assim, eu acho que do mesmo jeito que as pessoas têm um medo de serem chamadas de opressoras, como eu disse antes, as pessoas também têm um medo de serem chamadas de privilegiadas, de identificarem que elas têm privilégio. É uma coisa meio doida, assim. Quando a gente fala com uma pessoa, ela tem privilégios, a gente está falando de uma parada que não é individual, assim, é que ela é da sociedade mesmo, é que é estrutural, né? Eu não estou dizendo com isso que a sua vida foi tranquila, foi perfeita, foi um poço de maravilhas. Eu sempre recebo comentários das pessoas dizendo assim, estou até hoje procurando os meus privilégios, porque eu sou uma pessoa pobre, cresci, tive esse, aquele problema, tudo mais. Entendo perfeitamente, mas aí também vamos interseccionalizar a parada e entender que se você for uma pessoa pobre, passou por determinadas vivências por ser uma pessoa pobre, significa que você não tem privilégio de classe. Isso não significa que você deixa de ter privilégio de raça. Que é essa coisa, seu pai não pagou sua escola, sua faculdade, não sei o que, não e tal. Mas quando você chega na universidade, ninguém questiona a sua intelectualidade, ninguém questiona o seu conhecimento, ninguém parte do pressuposto de que você é uma pessoa necessariamente cotista, ninguém te diminui por ser uma pessoa cotista, mesmo que você seja. Então, existem outras camadas, assim, né? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Vou deixar aqui embaixo também todas as suas redes sociais, os contatos, e só agradeço mesmo, porque foi uma baita de uma aula. Valeu, obrigado também pelo espaço, por estar abrindo essas discussões, essas conversas com tanta gente bacana que você traz aqui. E é isso, a gente vai construindo esses diálogos, construindo essas pontes. Quem quiser e puder, corre lá no Muro Pequeno também para poder conhecer o canal, que a gente está estendendo essas discussões sempre. E é isso, tamo junto.